deste encontro sobre o Evangelho em nossas vidas, nossos votos efusivos, para que todos estejamos vivenciando a paz, experimentando a saúde e construindo momentos especiais nesse nosso período de isolamento social, de alguma forma. Hoje nós vamos, na verdade, contar a história, o estilo sertanejo, lembrando as nossas origens serrienses, né? E com uma experiência de vida muito peculiar, porque trataremos de dar uma interpretação espiritual aos nossos encontros com a Irmã Dulce, hoje conhecida mundialmente, e que nós tivemos a grata satisfação de partilhar experiências durante praticamente 13 anos, os últimos da sua existência corporal. É um fato relevante em nossas vidas ter vivido desta forma, ter contactado quase diariamente com aquela figura franzina, estoica, com o corpo já adoecido desde os primeiros dias que a conheci, mas com a vontade férrea de viver aquilo que ela acreditava. E ela acreditava basicamente na força do amor, na inspiração do amor como potência da alma capaz de transformar a vida das pessoas, minorar os sofrimentos do mundo e, mais que isso, deixar as pessoas em profunda alegria. Ela tinha uma série de hábitos, de comportamentos que são pouco convencionais para as atitudes humanas. E na sua intimidade ela realizava, então, as suas experiências e narrava com seu jeito muito simples e peculiar o que ela tinha vivido e tinha experienciado. Foi uma época de muito trabalho, um trabalho significativo, porque chegamos ao Hospital Santo Antônio, eu e um colega, Edilton Costa Silva, para criar o chamado internato em clínica médica. O hospital, àquela altura, tinha 32 leitos e nós éramos os dois únicos médicos destinados a esta função. Recordo-me dos primeiros dias, longe de Irmã Dulce, em que encontramos aqueles doentes e 2 internos apareceram. E nós tivemos que dizer que não podíamos atender os 32 pacientes simultaneamente, porque não tínhamos capacidade para isso. Recordo-me do meu jeito acadêmico, falando-lhe da importância do cuidado, mas que não tinha condições. Então, dividimos os 32 leitos em crônicos, que ficavam em cargo de outras pessoas, de visitantes, e aqueles que seriam da nossa competência. Foi assim o nosso primeiro ano de atividades. Logo a seguir, tivemos a criação de um ambulatório à tarde. E aí se deu o nosso primeiro encontro real, de proximidade, em que começamos um diálogo que perdurou por esses anos subsequentes que já mencionei. Era um entardecer, eu estava terminando a supervisão do cuidado com o paciente em clínica, quando ela, com aquele jeito franzino, aquele olhar parecendo desconfiado, um olhar para baixo, aproximou-se e me disse: doutor, o senhor poderia me examinar? Eu tinha poucos anos de formado e já sabia da sua fama. Ela já tinha recebido uma medalha importante na Bahia, Tomé de Souza, já tinha sido reconhecida por governadores como Juracy Magalhães, e já tinha vivido todo um esforço de construção do hospital com apoio de autoridades. Examiná-la, eu que a sabia doente, não era tão simples e tão fácil. Na verdade, eu senti um momento de muita dificuldade interior de como me comportar. Mas, diante daquele pedido, sem maiores possibilidades de recusa, eu apenas lhe disse que ia terminar a receita e ela atenderia de imediato. E assim o fez. Concluí a discussão do caso, fizemos o receituário, o paciente saiu, abri a porta e me disse: estou pronto, irmã, para lhe atender. Ela olhou para mim,
não me conhecia ainda proximamente, sabia da minha existência, tinha falado muito distante nos primeiros tempos, porque o meu contato era com o diretor de então, o doutor Tassiano Campos. Ela olhou para mim e disse: me examine na pessoa daquele paciente. E eu olhei. Era um doente, chagado, mal cuidado, maltrapilho, sujo. Ela olhou para a minha fisionomia e me disse: não se preocupe, que antes do senhor atender, eu vou providenciar um banho para ele. O mau cheiro, as condições precárias, aquela sensação esquisita de e agora? Faz o quê? Atendê-la eu ia. E ao mendigo? E a frase que foi marcante: atenda-me na pessoa daquele mendigo. Anos depois, refletindo sobre essa experiência, eu fiquei me indagando qual era o vínculo que ela possuía com todas aquelas criaturas. As crianças do orfanato, os mendigos, as mulheres que vinham pedir auxílio de leite, de pagamento de aluguel, de luz, de água, enfim, aquela imensa categoria de seres humanos que eram, à época, considerados indigentes, porque nós tínhamos duas categorias de pessoas: os que trabalhavam, tinham carteira assinada e tinham direito ao chamado INPS, depois transformado em NAMPS, que era Assistência Médica e Previdência Social. Mas os outros viviam da filantropia, da caridade, e eram chamados de indigentes, muitos deles homenageados pelos estudantes de medicina nos seus momentos de formatura, naqueles materiais que são de divulgação desse evento. E o que aconteceu? A minha reflexão levou a pensar-me numa ideia básica: como o amor é inclusivo, como o amor vai quebrando barreiras, e principalmente como o amor é a força que agrega as pessoas e dirime as separatividades. Elimina essa ideia de eu e de tu como seres diferenciados, completamente distintos. Isso porque na Gênese, na nossa origem, somos todos filhos do amor de Deus. Somos todos geneticamente a natureza divina que se faz imanência. Nós vivemos na individualização, ou na individuação, como alguns conseguem chamar, a condição de entes separados. Mas a evolução faz o oposto, agrega, integra, começa com o amor bem básico de família, consanguínea, depois vai crescendo, vai amadurecendo e vai fazendo com que o outro seja sentido como em si mesmo. E aquela expressão, atenda-me naquela pessoa, era como se ela conseguisse, naquele instante, pelo menos na ordem das palavras, dizer: eu e ele somos um. Mas ele não era um qualquer, porque ela me disse outra vez que ela via ali naquela criatura a presença de Deus. E era por isso que ela atuava daquela forma. Essa foi a primeira grande lição. Não sei se era a sua habilidade, a sua capacidade de entender as dificuldades humanas, no bom sentido, a sua esperteza, dizer: esse médico jovem é capaz de não querer atender a esta hora da tarde, quase noite, então, mas a mim ele não vai se recusar desta forma imediata, mas ao outro pode ser que ele deixe para depois. E então usou, pode ter sido um artifício, mas se foi um artifício, isso revela a sua capacidade de entender a psicologia do ser humano e como lidar com essa situação. Tempos depois, vivemos uma outra experiência de forma também significativa e desafiadora. O hospital estava lotado completamente, aliás, nunca houve vagas ali facilmente. Existia uma ala que nós denominamos de uma unidade médico-social, que as pessoas, se todas se deitassem simultaneamente, não havia chão para alcançar isso. Por isso que havia uma espécie de revezamento, alguns ficavam de cócoras, outros ficavam do lado de fora. Tamanha era a proliferação de pacientes encontrados nas ruas e trazidos por ela. Mas chegou esse com gangrena. E a essa altura, o hospital já estava mais organizado, já existia uma unidade de
patologia, de anatomia patológica, onde se fazia necrópsia, e já tínhamos mais médicos presentes nesse internato que foi crescendo, e aí, não havendo vagas, ficamos sem saber o que fazer. E o doente foi achado numa vala, estava imundo, não tinha informações, mas estava claro que ele estava com uma gangrena e precisava de uma amputação, porque ali não havia recursos próprios para evitar a perda da perna e, se demorasse, a perda da própria vida. E aí ela mandou um recado, não a vi nesse momento, mandou um recado: se não tem vaga e ele já vai morrer, botem na pedra do necrotério. Aquilo soou-me como algo escandaloso, mas que ideia mais exótica, estranha e fora de propósito. Como é que eu vou botar na pedra do necrotério? Mas soava naquela frase: já que vai morrer, veio essa impressão, então vai para o lugar onde os mortos vão ficar. E aí vem a complementação. E enquanto não morre, nós vamos dar um banho nele, vamos dar uma sopa de galinha, um caldo quente, para que ele morra reconfortado. E foi isso que foi feito. Hoje, seguramente, isso seria proibido, a vigilância sanitária e por aí vai, mas naquela época, com tanta gente sem lugar nenhum para ficar, e ainda com o nome de indigente, foi lá que o doente foi parar. Já que ele estava no necrotério, nós decidimos, a equipe médica, que iríamos também para o necrotério. E aí criou-se uma cena esquisita, porque o paciente ficou lá pelo menos 24 horas, se eu não me engano, e tomando antibióticos, os únicos existentes da época, até que conseguiu-se uma vaga e foi amputada a perna e ele sobreviveu. Tempos depois, ela passou por mim e falou: viu? Até no necrotério se consegue salvar vidas. E aí eu interpretei isso lembrando de um filósofo americano, divulgador de uma concepção filosófica do final do século XIX, início do século XX, que se chama pragmatismo. Ele diz que o que importa é se a verdade, não é se é verdade em si, ou o critério de verdade não pode ser a adequação ao pensamento, como queriam os filósofos de antigamente. A verdade é se a crença é capaz de fazer um efeito prático e funcionar. E a crença dela, nesse aspecto, deu um efeito prático e funcionou. Aquele homem, provavelmente, se deixado mais tempo sem assistência nenhuma, teria morrido facilmente, mas ali conseguiu ainda esse tipo de vivência num ambiente extremamente inóspito, inadequado do ponto de vista da saúde pública, mas ainda assim muito melhor do que a vala em que ele se encontrava. E eu fiquei olhando a habilidade, mais uma vez, de discernir aquilo que é possível do aquilo que é o sonho e a aspiração. E o possível foi o realizado e foi aquilo que resultou em alguma coisa de produtiva naquela situação. E aí começamos a nos aproximar. Eu queria ver um pouco mais da sua obra, do seu trabalho, das suas vivências, principalmente porque ela encarnava um espírito de religiosidade que não era convencional. Lendo a sua história ou ouvindo os comentários, eu sabia que ela era uma pessoa incomum, né? Nos seus hábitos, nos seus gostos, nas suas vivências. E ela falava-me do Ipiranga, o time de futebol que ela torcia, que ia muito com o pai no Campo da Graça. Eu ficava pensando, como é que pode esse tipo de transformação ocorrer? Depois, o seu desejo de ir para o convento, mas não tinha idade apropriada, até que foi liberada quando fez 18 anos, e aí se interessou pelos pobres, mas criou um problema para a ordem, porque ela trazia problemas sociais e a ordem não queria assumir, porque não era a função da ordem religiosa em que ela participava. E eu fiquei olhando o seu percurso, e ela me narrava que quando encontrava-se morando na Pupileira, sabendo que eu era espírita, disse, eu tive até uma oportunidade de bisbilhotar uma espécie de encontro de espíritas que faziam uma tal de reunião mediúnica na vizinhança, mas quando ia começar, eles fechavam a porta, apagavam as luzes e eu não conseguia ver absolutamente nada. Ela já estava atenta a esses movimentos dessa natureza,
que era próprio da sua busca de adolescente. Mas verificando essa transformação de alguém que gostava de ir para campo de futebol, cujas atividades não tinham nada a ver propriamente com esse espírito de religiosidade, aparentemente, a gente precisa recordar de algo similar que aconteceu com Francisco de Assis, o João Bernardone, como origem, nome de origem, de nascimento. Ele não tinha vida religiosa praticamente, embora tivesse impulsos de amorosidade. Ele era uma espécie de menestrel, nós quase diríamos que era um boêmio, filho de uma família abastada, e que tinha uma ânsia de ser, de certa forma, um herói e ir para a guerra. A guerra era entre cidades, não eram guerras tão dramáticas como as que o futuro veria, mas ele queria ir e terminou indo se alistando no exército. Vocês imaginem Francisco de Assis se alistando no exército, e foi, mas logo, logo, na primeira oportunidade, ele caiu prisioneiro e passou 9 meses, se eu não me engano, sem poder fazer nada, nem como herói, nem como filho de uma família rica. E nesses 9 meses, na cadeia, ele sente uma transformação, percebe uma mudança, mas já está aos 18 anos. Mas, olhando a sua história pregressa, não poderia se imaginar aquele processo. Isso, então, nos faz refletir, do ponto de vista espírita, como é o legado reencarnatório. Nós, quando nascemos, vamos passando por etapas que são memórias do passado, que são passadas muito rapidamente quando temos um background, uma capacidade acima da média da população. E aí vivemos e aquilo desaparece. Mas desaparece por completo dos nossos gostos, das nossas existências, das nossas vivências, porque simplesmente ultrapassamos essa faixa de vida cotidiana, que é a faixa da sobrevivência, é a faixa da constituição da família, é a faixa da busca do status. E foi o que aconteceu com ela. Então, já jovem, se destacava superando o seu passado, infância, juventude, que todos nós repetimos e reproduzimos experiências pregressas, mesmo que façamos com alguma diferença evolutiva, que provavelmente assim ela fez em certos hábitos infantis, em certas maneiras de agir na própria adolescência. Mas aí criou problema para as freiras, porque ela devia ser uma freira de claustro e não uma freira de rua. E foi assim que ela, vivendo esse dilema, essas problemáticas, conseguiu, me disse, uma possibilidade de agradar a gregos e baianos, fazendo com que alguém se reportasse a ela como seu tutor e ela conseguisse, então, continuar a sua vida tal como ela fazia. E criou, então, o Círculo Operário. Ela me contou uma vez como ela era travessa, quer dizer, aquela travessura que podia ser da adolescência, agora se repetia de outra forma. Né? E essa forma apareceu como uma espécie de ato social, que era também político. Ela soube que o presidente Eurico Gaspar Dutra, na Roma, assim, iria passar pela Avenida Bonfim. Ela, então, juntou as crianças que ela podia, àquela altura da sua atividade social, e fechou a rua. E não deixou a comitiva passar. E os batedores tiveram que parar, e o presidente quis saber o que estava acontecendo. Se era algum protesto, alguma coisa do gênero. Aí disseram que era uma freira que não tinha muito juízo, né? Que tinha umas ideias estranhas e que agia de uma forma muito esquisita. Ela mesma me narrou. E o presidente desceu do seu carro, foi ver a freira e 20 minutos depois estava dentro do Círculo Operário batendo papo e providenciando uma maneira de resolver o problema. Eu não vi nas narrativas que os seus biógrafos fizeram os detalhes que ela me contou. Então, Eurico Gaspar Dutra conseguiu uma passagem de navio para o Rio de Janeiro, e ela foi para o Rio de Janeiro, para o Catete. Ela contava isso com muita verve, com muita, digamos assim, vitalidade, com muita alegria, como era esse jeito dela de certa forma, de não seguir a norma. E combinou com o presidente que os ministros estariam reunidos num almoço e que ela ficaria num outro espaço, atrás de uma cortina que daria para a rua.
E foi, então, que depois do almoço, o presidente chamou os ministros e disse: eu tenho uma sobremesa para vocês aproveitarem, que é única, nunca trouxe isso para vocês. E quando os ministros estavam acomodados nesse novo salão, ele abriu a cortina e disse: a sobremesa é Irmã Dulce e seus pedidos. Ela é a freira pidona da Bahia, que já está sendo conhecida no Brasil e até mesmo no exterior. E ali mesmo, ele disse: agora vocês, ao invés de saborearem alguma coisa, ofereçam a ela o que ela precisa. Foi assim que uma das verbas foi providenciada. Mas o jeito como ela contava é que era interessante. A alegria, o modo de lidar com a situação improvisada, ninguém esperava uma atitude desse tipo. Né? E isso se repete numa outra história que é muito contada e muito narrada, que é a história do galinheiro, que existia próximo ao ciclo operário, e que ela transportou os seus doentes para lá, porque o prefeito da época não os queria mais no mercado do peixe, que deve ser ali em Água de Meninos. E aí ela foi levado para lá, só que as galinhas impediam as coisas. Alguns narram, e quando eu cheguei, essa história era narrada dessa forma, narram que ela aproveitou e usou as galinhas para fazer canja para os pacientes que estavam lá. E o dono das galinhas apareceu e foi delegado, e confusão, e ela garantiu que as galinhas, isso na delegacia, estava lá no galinheiro. E o delegado foi, e aí chegando lá, disse: mas cadê as galinhas? Estão todas aí na barriga dos pacientes. Mas quando ele viu aquelas galinhas, melhor, aquelas pessoas, ele ficou chocado com a situação e resolveu admitir que era uma fórmula de saída, conversou com o dono e verificou como era que podiam chegar a algum acordo, porque ela era uma boa pagadora, e livrar-se dessa situação que também incomodava, porque ela invadia casas abandonadas para colocar pacientes. Foi resolvido desta vez, praticamente, em definitivo, na cidade de Salvador. Mas essa maneira estratégica de atuar, eu a vi fazer novamente com um presidente da República. Foi quando João Batista de Oliveira Figueiredo esteve lá no Hospital Santo Antônio. Eu já estava lá, e ela, ao recebê-lo, perguntada o que queria dele, do presidente, ela respondeu-lhe simplesmente que o que ela gostaria é que ele seguisse o diretor do hospital, Tassiano Campos, o seu braço direito, de excelente dedicação àquela obra, e ele seguia, diz: vá visitar a nossa obra. As pessoas estranharam, ela não pediu nada? Não, só pediu que fosse visitar. E aí Tassiano, já mancomunado com a sua informação, levou aquela unidade médico-social. O inferno está na terra, e estava ali. Seres desgrenhados, feridos nos seus mais costumeiros ideais, doentes crônicos, vários com artrite, vários já com demência. Era um verdadeiro caos aquilo ali, mas já tinha um nome pomposo, unidade médico-social, e alguns cuidados de enfermagem, alguns cuidados de assistência médica por transferência. E Figueiredo foi. E aquilo tinha um cheiro, eu me lembro que tinha um cheiro. Figueiredo tinha voltado de Cleveland, tinha feito ponte de Safena, se eu não me engano, mas tinha tido um problema cardíaco. No meio da caminhada dentro da unidade médico-social, ele começou a chorar. Aí a segurança retirou-o de imediato, porque era muita emoção, e ele voltou para o convívio com a irmã Dulce. Ela chegou e disse: agora o senhor recebe esse bilhete aqui e pode levar, e só leia quando estiver já viajando de avião. Eu vi o resultado. O resultado foi o seguinte: logo a seguir, se eu não me engano, o ministro da Casa Civil, parece-me que era Leitão de Abreu, ligou e garantiu a verba para construir um prédio naquele local. Toda a verba veio do governo federal. Mas aí entrava um outro cuidado que era problemático, uma outra forma dela lidar. É que ela não gostava de prestar contas do jeito que a burocracia exigia.
era um problema sério. Ela dizia: está aqui a obra, está todo mundo vendo, olha como eu vivo, para que então eu vou ter que fazer essas demonstrações todas que eles pedem? Mas o pessoal dizia: mas é um tribunal de contas. Era uma confusão, essa regulação entre verba federal, verba estadual, às vezes chegava, mas a prestação era difícil, era complexa e não tinha infraestrutura para isso. Era uma época em que tudo isso era muito simples, muito fácil de realizar e, ao mesmo tempo, não tinha os controles, os detalhes que existiam. E eu vivi uma experiência com ela, mais uma vez, da sua maneira de agir. Mas aí há uma peculiaridade porque envolve a questão da fé que ela representava, né? O modo como ela atuava em relação à fé. E isso merece uns comentários que são antecedentes a esse fato. Os comentários é que ela dizia-me para mim. Ela sabia que eu era médico também do INAMPS, em outro emprego. Ali eu era professor universitário, primeiro da Escola Baiana de Medicina, depois da Universidade Federal da Bahia, a Faculdade de Medicina. E aí se perguntava, como é que a senhora consegue fazer isso? E ela respondia, é a fé. E aí me dizia assim, o senhor, me chamava às vezes de senhor, quando eu falava muito sério, mas quando era na intimidade era meu filho. O senhor precisa se lembrar que a previdência humana não vai dar certo. Hoje eu olho e vejo que os problemas continuam. Sabe por quê? Ela me dizia, porque é humana. E tudo que é humano é assim. Tem falhas, tem fragilidades, mas a providência divina resolve. Se você se ligar na providência divina, os problemas humanos desaparecem. Ora, com minha formação espírita, lidando com o evangelho, logo eu me lembrei da ansiosa solicitude pela vida, onde está escrito: porque estáis aflitos pelo dia de amanhã, com o que haver de comer, de beber, de vestir. Olhai os lírios dos campos. E aí prossegue aquele poema do Sermão da Montanha. Olhai as aves dos céus e conclui dizendo: buscai o reino dos céus e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Quando ela dizia isso, eu parava para refletir como ela era capaz de ter essa fé, com um dado importante. Ela dizia: eu não posso abdicar dos donativos das pessoas. Isso é que é importante para a obra, é abrir o coração das pessoas para pensar em outras pessoas. E aí eu vi uma outra finalidade da obra, que não era cuidar de doentes. Ela mesma disse numa entrevista ao jornalista, Jesus disse, pobres sempre os tereis. E eu completei, e se a senhora fizer um hospital e uma obra que vá até o bairro da Ribeira, a fila vai ficar em plataforma. Pobres vão aparecer em vários lugares, várias localidades. Ela disse isso numa entrevista. Então, o que é que ela queria ensinar? E ela me disse, era preciso tocar o coração das pessoas, despertar o amor, porque se cada um, na solidariedade, tivesse esse amor despertado, era capaz de resolver o problema da sociedade. Reparem que ela tinha um viés muito claro no poder das pessoas unidas nesse ato gratificante de incluir o outro, e não simplesmente nas estruturas governamentais. E esse episódio vai narrar isso. Né? Estávamos todos preocupados, já nos anos 80, meados dos anos 80, a sua doença piorando. Ela nunca deixou de estar doente nesse período que eu convivi, mas também nunca vi se queixar da doença como se fosse um castigo divino, como se fosse um grave problema. A doença dela era muito séria, era uma bronquiectasia, tecnicamente falando, infectada. Provavelmente ela podia ter tido uma lesão tuberculosa no passado e convivia com uma bactéria que, por mais que se tentasse exterminar com novos antibióticos, é uma bactéria muito perigosa até hoje, muito comum em unidades de terapias intensivas, pelo menos muito frequente, que é a Pseudomonas aeruginosa. Elas conviviam. Nem o antibiótico melhorava, nem a bactéria ia embora, nem a doença piorava naquele período, e ela vivia. Então, ela vivia com esse sofrimento. Mas ela dizia, confie na providência. Lá para as tantas,
como eu era ligado ao INAMPS e como ela tinha vínculos com muitas autoridades, era uma pessoa que recebia todas as autoridades, todos os partidos políticos, eu achava estranho, ela dizia, meu filho, não sendo dinheiro do roubo, do tráfico, aqui não me interessa se é da esquerda, da direita, o que interessa é arrumar recursos para esta pobreza. Ela, então, foi chamada a fazer um convênio com o INAMPS, que daria sustentabilidade à obra naquela época. Né? E aí foi todo um aparato. Na época, o ministro da Previdência era Dr. Valdir Pires. Só que na véspera desse convênio, que eu não conhecia os detalhes, eu recebo um telefonema da secretaria do INAMPS, que era um colega nosso que trabalhava lá, o Renilson Ren, e ele me disse, Peixinho, ajudar a irmã Dulce é muito difícil, você não sabe o que ela aprontou agora. Eu, não sei, mas deve ter sido uma coisa bastante interessante. Tudo certo para ela assinar o convênio com o INAMPS, que vai garantir a sustentabilidade da obra por causa da idade dela e coisa parecida, e ela simplesmente telefonou dizendo que conversou com Santo Antônio e ele disse, minha irmã, a senhora está duvidando da providência divina? Onde está a sua fé? Vai assinar convênio com o Estado, a previdência humana? E ela aí recuou. Tempos depois, conversando com ela, houve um encontro, né? Valdir Pires veio, ela me disse que aquilo não traria bem para o hospital. Naquele momento histórico, não seria adequado, porque todos os funcionários já estavam pensando em ganhar salários da Previdência. No final, o dinheiro ia desaparecer da mesma forma que entrasse e a obra não teria essa sustentabilidade que se pensaria. Além do mais, era do Estado e ela tinha essa rejeição a qualquer coisa que implicasse em uma dependência estatal. Ela preferia a doação, ela preferia a entrega com carisma e chegava a dizer, outra virá depois de mim. Ela chegou a oferecer a obra Madre Teresa de Calcutá. Nesse dia, nessa reunião, estávamos juntos, Valdir Pires, Yolanda, Pires, Tassiana, a irmã, eu fui chamado, e então eu tive uma ideia. A ideia é a seguinte, ela não fazia convênio com o INAMPS, mas faria convênio, o hospital faria convênio com bolsas de residência médica. Foi aí que o hospital começou a ter o apoio da residência, que posteriormente, com a criação do Sistema Único de Saúde, se transformou, à época, numa das maiores residências da Bahia em quantidade, e foi crescendo qualitativamente naquela história. Então, ela tinha esse vínculo e essa dificuldade, ou esta facilidade, ou essa crença, para agir dessa forma. Ela dizia, é assim que é o nosso caminhar. E mostrou isso de outra maneira, como é que lidava com a fé e a prática do cotidiano. Quando ela viu todo o esforço dos médicos, inclusive em 1984, fez uma dedicatória num dos seus livros, no livro biografado, que é esse aqui, e que dizia, mais ou menos, está escrito aqui, ao estimado doutor Peixinho, sempre grata por tudo que o senhor faz pelos doentes. Na verdade, não era mais um médico, era uma equipe médica trabalhando, todos praticamente vinculados ao Estado, à universidade e voluntários, com um ideário diferenciado de atuação nesse local. Então, nessa vivência, ela virou-se para mim e disse, vamos aumentar a obra. Por quê, irmãs? Porque está faltando dinheiro. Digo, e aí vai aumentar a obra? Porque toda vez que tem uma construção, o povo se anima, o povo doa bastante. Então, a obra é assim. E tem mais, ela me explicando. A obra tem que começar pela fachada. Por quê, irmã? E aí não vai atrapalhar a engenharia? Disse, não, eu falo com o doutor Norberto que comece sempre pela frente. Por quê? Porque o povo que passa na rua vê a obra crescendo. Só a maquinação que ela fazia nessas histórias, eu ficava intrigado como ela conseguia pensar no meio de tantos problemas esse tipo de vivência e situação. Foi assim que ela resolveu construir um hospital com mais 212 leitos. Passamos meses planejando como seria a ocupação hospitalar,
sem equipe médica, sem equipe de enfermagem, com os parcos recursos que tinham. E ela virou-se para mim e fez: a obra eu já fiz, os doentes eu já estou aí. Agora, os médicos, o senhor vai ver como é que faz. Eu digo: mas eu? Como é que vai resolver isso? E aí dissemos: então vamos fazer o seguinte, a ocupação vai ser bem progressiva, parcial, depois vai crescendo. Uma semana antes de começar essa articulação final e a inauguração com o governador e companhia, a enfermeira, que se eu não me engano chamava-se Eurídice, recebeu uma carta. A carta vinha assinada Santo Antônio e dizia assim: minha cara Eurídice, que eu me recordo, minha cara Eurídice, minha afilhada irmã Dulce sentirá uma imensa alegria se inaugurar o hospital com todos os leitos ocupados. Digo: meu Deus, como é que a gente vai aguentar esse tipo de situação? E foi assim que, no dia da inauguração, trouxe-se todos os pacientes da unidade médico-social, que estavam debaixo da cama, do lado da cama, e tiveram lá. Disse: bom, pelo menos, ela dizia, se não vai ser hospital essa área, pode ser um hotel, você cuida da área do hospital. Foi assim que ele foi crescendo nas múltiplas dificuldades. Mas tudo isso vocês percebem esse tipo de atitude, como é que ela lidava com os problemas e como é que ela tinha essa certeza, essa fé que as coisas dariam certo mais adiante com o progredir dos dias. E foi o que aconteceu. Com a ampliação dos estudos, a Escola Baiana aumentou os recursos locais de supervisão, a Faculdade de Medicina também mandou professores, e a estrutura foi crescendo e se tornando cada vez mais rica pedagogicamente. E aí vem um dado importante, que é a sua influência, a influência em toda a estrutura. As pessoas trabalhavam muito, mas ela trabalhava muito mais. E aí eu me recordo de uma célebre frase da minha adolescência, quando o espírito dizia: o trabalho enriquece a alma, e a alma enriquecida voa em busca de Deus. O meu colega Edilton, que estagiou nesse hospital antes mesmo de ser formado, um dia me contou que, naquele estágio, ele acordou de madrugada sendo chamado, umas meia-noite para 1 hora da manhã, para ver uma paciente. Ele foi ver que estava com hemoptise. Quando ir na passagem, que tinha que passar pelo convento, encontrou a irmã Dulce ainda acordada. Ele falou: irmã, a senhora ainda está acordada? Ela respondeu: estou terminando o dia. Mas, irmã, eu acho que a senhora precisa descansar, disse ele. Passados uns dias, passado algumas horas, ele é chamado novamente, às 5 da manhã, ele passa e encontra novamente a irmã, e diz: mas, irmã, o que é isso? A senhora ainda acordada? Ela disse: não, meu filho, eu já dormi e já estou acordada no outro dia, é completamente diferente. Em suma, ela tinha ficado 4 horas, praticamente, se é que ficou, no seu descanso. De onde vinha tamanha energia? Hoje nós sabemos. O vínculo amoroso é capaz de extrair da própria natureza, do circuito das pessoas, essa energética que dá sustentabilidade, embora o corpo físico vá se deteriorando progressivamente, mas a energia vital, a pessoa sente, a pessoa atua, a pessoa se enriquece dessa forma. E foi assim que ela manteve aquele grupo de pessoas. À época eram 1.000 e poucas pessoas internadas, 500, 700 funcionários, mais ou menos, e muitos voluntários de várias greys, identidades religiosas, e ela dizia o seguinte: o importante é o amor, o importante é a solidariedade. Isso influenciava os estudantes, isso influenciava de tal maneira que eles se tornaram criativos. Eu não posso deixar de narrar esta influência num deles, que nunca mais eu vi como aluno, um dos mais brilhantes alunos, Aderson Mourão. Nós não tínhamos à época UTI, não tínhamos à época diálise, e um paciente precisava, porque estava em estado precário em termos de rins, uremia, como se chamava, e não tinha transporte, não existia ambulância para isso, não existia SAMU, os tempos eram muito mais dramáticos do que na atualidade, e já era meio-dia, e ele era o único estudante que tinha carro, e era um Volks, mas ele disse: eu não posso levar no meu Volks porque o homem mede 1,95 m, e não dá para levar desse jeito. Mas ele me disse: doutor,
vá para casa, eu vou providenciar o transporte, eu vejo aqui como é que a gente vai poder fazer. Eu fui almoçar pensando em voltar, mas esperei a notícia. Às 2h, 14h, ele me ligou, dizendo: doutor, o doente está na vaga que o senhor conseguiu na UTI das clínicas, do Hospital das Clínicas, fazendo diálise. Mas eu tenho que lhe narrar algo, porque vão contar para o senhor e o senhor pode achar estranho. Se o que foi? Ah, eu procurei as ambulâncias do Estado e do Couto Maia. Uma estava quebrada, a outra estava infectada. E ninguém podia ceder. Meu carro não dava. Eu não sabia o que fazer. Aí me veio uma ideia. Eu digo inspiração, estilo Irmã Dulce. Qual foi a sua ideia? Chamei o carro da funerária. Da funerária? É, porque se não leva, ele morre. Então, já ia do carro certo. Eu me lembrei do necrotério, da história do necrotério. Eu digo, está inspirado. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que o paciente estava meio torporoso e ele saía pela porta da frente. Quando ele viu o carro da funerária, ele acordou. E o que aconteceu? Começou a gritar na rua: eu não sou defunto, não. Aí eu, surpreso, respondi: não é, mas se não entrar no carro, vai ser. E aí botei no carro da funerária e levei para o Hospital das Clínicas. Quando chegou lá, fui barrado. Porque quando viram o carro da funerária, num dia de sábado, pensaram que era para pegar um corpo no necrotério. Aí me indicava o caminho. Quando eu disse que não era isso, aí disseram, então é no Nina, é para fazer autópsia, é no outro bairro, é na outra rua. E no final, eu tive que chamar o médico, e ele foi. O médico de plantão desceu, verificou o que era, sabia da vaga e internou no hospital. Fiz o meu trabalho. Digo, você foi brilhante, viu? Para conseguir resolver isso. Isso é a inspiração do estilo Irmã Dulce de trabalhar, de ser pragmática em resolver os problemas, ainda que com soluções pouco convencionais. Isso resultou em algo muito importante na formação médica de muitos alunos. Muitos deles estão aí hoje, uma idade mais avançada, pós 60 anos, um tanto quanto afastados dos riscos da atualidade, mas naquela época eles foram influenciados de tal forma que, uma vez chegando no Hospital das Clínicas, uma das nossas queridas mestras, Lúcia Vinhais, foi capaz de me dizer assim: doutor Peixinho, a gente conhece o estudante da Universidade Federal da Bahia que passa no Santo Antônio, quando chega aqui no sexto ano. Eles passavam no quarto, às vezes no quinto. A gente conhece a diferença. Na expressão bem interiorana, no arriar das malas, a gente já vê a diferença. E qual é a diferença? Eu não posso descrever, ela me disse, eu não posso dizer como mas a gente sente a diferença de atuação na prática. É bom lembrar que o Hospital das Clínicas, na época, não tinha médicos de plantão, os estudantes que colhiam sangue faziam uma série de tarefas que hoje estão entregues à empresa que o administra. Então, esta doação, esse espírito de criatividade em horas difíceis, amargas, às vezes extremamente empobrecidas, que fazia a influência da Irmã Dulce se tornar presente pela sua grande amorosidade, pela sua grande atuação. Mas eu não posso deixar de lhes narrar alguns episódios significativos sobre a religiosidade dela. Uma certa feita, estávamos eu e ela conversando, e eu perguntei-lhe, irmã, essa criança que vai passando está com tumor no olho. O que a senhora acha disso? Aí ela me respondeu, sentada numa escada, numa escadaria do hospital, eu e ela, imagine a cena. Isso é mistério de Deus. Eu não sei explicar, não. Mas é mistério. Mas se ele quer assim, a gente deve cuidar desse paciente. Mas se você quiser uma boa explicação, procure o professor Divaldo Franco, que é meu amigo, que a gente conversa direitinho sobre isso. Esse é o primeiro episódio. O segundo foi quando ela estava construindo o hospital, aliás, um ambulatório que mais tarde recebeu o nome de José Sarney, ela virou-se e me disse, olha aqui a planta, o que é que o senhor acha? E eu olhei a planta e disse, irmã, a senhora não vai botar uma capela? Eu não estou vendo aqui uma área religiosa, porque era o costume de usar a outra capela onde se davam as missas. Ela disse, não vou colocar capela. Não vou colocar capela. Não precisa disso. Digo, minha irmã, pensa bem, essa é uma obra religiosa, né? Tem muita influência isso aí. A senhora é uma freira. Eu disse, meu filho, para orar,
basta estar trabalhando e pensando em Deus, cuidando dos doentes. Isso é oração. Aí eu respondi, imagine que diálogo. Irmã, isso é para a senhora, mas não é para o povo. O povo acha que orar é outra coisa. É melhor a senhora cuidar da ideia do povo, porque eles não vão fazer isso que a senhora está fazendo. E ela aí me disse uma frase lapidar: que pena, meu filho, que o povo, para rezar, ainda precise de templo. Vejam que lição. E eu passei alguns dias pensando nisso, até que ela mandou me chamar por outros motivos e me disse: estava preocupada com um problema e quero lhe contar. E qual é o problema, irmã? Pensei que era mais um paciente grave, mais uma história complicada. Disse, você sabe o que eu estava achando? Ficando preocupada com o horário que eu durmo. O que é que está acontecendo? A falta de ar está aumentando? Disse, não, é porque enquanto eu durmo, eu não estou fazendo caridade. Aí eu digo, não é possível, irmã. A senhora ainda está pensando nisso? A senhora já sabe que no Banco de Santo Antônio a senhora está riquíssima. Ela falava muito disso comigo. Olha, você está ficando rico no Banco de Santo Antônio. E eu me lembrava dos bônus horas lá de Nosso Lar, aquilo que já virou filme. Ele disse, a senhora ainda está preocupada nisso? Mas já achei a solução. Combinei com Santo Antônio. E o que a senhora está fazendo agora com Santo Antônio? Eu não posso falar enquanto estou dormindo, mas meu coração está batendo, meu pulmão está respirando. Aí eu combinei com ele que isso é o nosso código, assim, como o código, diríamos nós, um código Morse. Então, quando o coração bate, ele já sabe. Sabe o que, irmã? Que é o meu pedido da minha oração para ele tirar com Deus o pecado do mundo. E quando eu estiver respirando, ele está sabendo que é o meu segundo pedido para aumentar a esperança do mundo. Eu fiquei olhando para aquela senhora de 70 anos de idade, na época, mais ou menos, 72 anos, preocupada com o horário de dormir e fazer caridade. É claro que naquele momento a sua consciência não percebia que no plano espiritual ela podia estar atuando, nós sabemos disso, mas na consciência corporal isso era limitador para ela e ela agiu dessa forma. Então vocês veem como é o trabalho da oração, da persistência, no nível em que ela queria colocar. Mas há uma coisa que me chamou a atenção e que me parece, digamos, o ápice da compreensão do seu legado espiritual. Eu ficava intrigado. O que ela vê nesses doentes, nesses pobres, nesses velhos, abandonados, sofredores? O que a move profundamente? É a pobreza? É a sua generosidade, pura e simplesmente? O que é isso? Mas lá para as tantas, ela me sinalizou que não deveria ser isso. Me sinalizou dizendo que tinha tido um problema, uma dor precordial, e aí falou logo com Santo Antônio. Chamou Santo Antônio, não sei como ela fazia isso, devia ser pelas vias da intuição ou algo parecido, e simplesmente lhe disse: Santo Antônio, avise para Deus. Eu não criei o mundo, eu não criei pobres, os pobres são dele, e eu estou aqui dando uma mãozinha para melhorar. Que ele já tem um problema do pulmão, é melhor tirar esse problema do coração. Eu digo, a senhora falou assim com Santo Antônio? Fala, porque Deus gosta de quem fala com energia. Eu achei tão interessante aquela franzina figura falando com energia com Deus. Aí eu digo, e aí, o que aconteceu? Quando o doutor Tassiano chegou com um cardiologista, Deus viu que eu estava falando sério, tirou a dor antes do médico chegar. Então, não são os pobres que a movem do jeito que a gente pensa. Passados os anos, já no final dos nossos contatos, quando ela já estava bem doente, teve um período que ela foi repousar no Retiro São Francisco, que eu fui visitá-la. Ela não conseguia falar facilmente por causa da expectoração, a mão tremia por causa dos remédios broncodilatadores, então ela escreveu um bilhete. E ali ela revelou para mim o segredo. O segredo é o seguinte: no bilhete ela dizia assim: minha alegria é ver Deus. Ora, ver Deus não é para qualquer um. A percepção de Deus é para os puros de coração, né? Para os que alcançam a vida eterna. Ela dizia: minha alegria é ver Deus. E eu o encontro nos pobres, nas crianças, nos velhos abandonados.
não deixe nenhum deles voltar do hospital, claro, do atendimento. Aí eu disse, agora eu entendi. Na verdade, ela estava num outro estágio mais avançado. Esse estágio de caridade dela era a comunhão com Deus, a percepção do Deus através do outro. Aí hoje eu me referencio na linguagem de Yogi Shri quando diz mergulhado no outro, Deus. Era a forma existencial dela para experienciar Deus e toda a vida se tornar divina. Estes são exemplos marcantes e muitos outros de lições que são o verdadeiro legado espiritual. Não vou esquecer que ela dizia: pobres sempre os tereis. Não vou esquecer que ela assinava paz e bem, uma saudação franciscana, do qual a sua vida é um exemplo na pobreza, na obediência ao divino, na sua vida de energética espiritual, não vinculada ao sexo tradicional, essa vivência franciscana. Mas, acima de tudo, mostrar como ela já podia legar um exemplo sutil, mas para quem percebe, para quem está mais próximo, que é para além do humano, a providência divina atuando, a transcendência presente na imanência, o Deus cósmico ali mergulhado. E ela, como criatura finita, mergulhando no infinito. Durante seu período de sofrimento, eu tive um contato espiritual com ela muito interessante. Estávamos de volta àquela salinha do sorvete que tinha no convento, da merenda, do lanche, que de vez em quando nos reuníamos, eu e ela sentados conversando, e um vulto flutuava, que era a imagem dela, e o corpo dela naquela UTI que foi feita especificamente para atendê-la. Ela estava em coma. E ela me dizia assim: o povo está preocupado muito com o meu corpo, mas eu estou aqui livre, leve, tranquila. E eu olhava para aquele outro que flutuava e entendia na linguagem espiritual que aquilo era o corpo vital, que alguns chamam de duplo etérico, que flutuava dessa forma. Esse foi o nosso último contato enquanto ela estava naquela fase que durou bastante tempo, mais de ano, no seu sofrimento e na sua despedida. E ficou como exemplo. Nenhuma queixa, nenhum ato que significasse desânimo. Mesmo no último momento que estivemos juntos, antes da sua internação, ela apenas me disse: eu vim lhe dizer, e a doutora, no caso a doutora Tânia Regis, que hoje trabalha conosco até hoje na Universidade Federal, na Escola Baiana, eu vim dizer que nós não podemos mais administrar a obra. Estou no limite. E nós saímos de lá, naturalmente entristecidos, porque sabíamos, porque uma alma desta envergadura, alma de escola, alma tão espiritualizada, não encontraria substitutos normais no cotidiano da experiência. Os que vieram de imediato eram vinculados a uma empresa, trabalharam como puderam. Sei hoje, olhando à distância, que não podiam fazer mais do que a sua capacidade espiritual, porque ela não era uma pessoa qualquer, não era um espírito de terceira grandeza, sequer talvez de segunda grandeza básica, já estava indo para o que nós chamamos de pródromos da primeira ordem, a ordem espiritual. Claro que tinha seus problemas humanos, claro que tinha as suas querelas menores, as suas dificuldades, mas era a alma que se acandorava e se apresentava de uma forma muito especial, porque era o amor ao vivo presente na Terra. Então, quando nós estivermos vivendo dramas e tramas, com o corpo adoecido, com as dificuldades sociais circundantes, com a alma pedindo algum tipo de auxílio, recordemos essa frase: ligue-se na providência divina, ela não falha. Os humanos falharemos, mas a providência divina não. E, mais ainda, minha alegria é ver Deus. Este é o grande sonho, a grande aspiração, tá? Bem-aventurança que se pode viver, porque só os puros de coração conseguirão fazê-lo. Que ela, na dimensão espiritual que estiver, olhando para os comuns dos mortais que nós somos, possa ser inspiração, porque significa que se ela conseguiu, todos que somos herdeiros de Deus,
e caminheiros da eternidade, poderemos viver da mesma forma, com esforço, com perseverança, com atitude. Lembrando que acima de todos os problemas, ou melhor, para todos os problemas, há uma panaceia, há um remédio definitivo, permanente, um grande elixir, chama-se amar.